Eu perdi muito dinheiro na bolsa de valores. Eu fiquei muitos anos travada por conta disso. Eu não quis mais tentar por conta do dinheiro que eu perdi. E hoje, com mais maturidade e olhando para trás, eu vejo que o problema, obviamente, não foi aonde eu coloquei meu dinheiro, e sim a estratégia que eu utilizei e o porquê que eu coloquei. Eu não sei se vai ter alguém assistindo esse vídeo daquela época, mas em 2019 teve um boom muito grande de pessoas entrando na bolsa de valores. E eu fui uma dessas pessoas que entrou. Entrou pela onda. Tinha muito YouTubers que indicavam o que você tinha que comprar. Hoje ainda tem, mas o pessoal tá mais consciente. Eu acho que criou um pouco mais de responsabilidade sobre o que tá falando. Mas eu fui muito influenciada, como abrir corretoras por indicação de youtuber, corretoras hoje que eu não me enxergo mais mexendo nessa corretora, porque eu não me identifico mais com a plataforma, não me identifico com o banco, e na época eu só fui porque todo mundo tava indo. Então eu sou uma dessas pessoas que perdeu dinheiro, só que reconheço que eu só perdi dinheiro porque eu não tive uma estratégia. Eu só fui no efeito manada. O que todo mundo tá indo, eu vou, e eu nem sabia o que eu tava fazendo. E não faça isso, tá? Se você for uma pessoa que tá fazendo isso, por favor, acorda. Não é o certo, é o seu dinheiro que tá ali. Então, se você não tem cuidado com o seu próprio dinheiro, que você demorou meses pra juntar, às vezes anos, quem vai ter esse cuidado de fora, né? Então, você tem que cuidar do seu patrimônio e não jogar as suas responsabilidades no colo de outra pessoa, pois todas as suas atitudes, tudo que você está ali fazendo, é tudo por sua conta. Você é o dono do seu nariz. Eu demorei para acordar por conta disso. E eu lembro que na época eu fiquei um pouco frustrada. Se vocês entenderam a palavra. Eu fiquei um pouco chateada por conta do meu desenvolvimento. Eu achei que seria uma coisa e foi outra. Não achei que eu fosse ficar milionária, mas eu achei que eu ganharia dinheiro. E obviamente eu não ganhei dinheiro, eu perdi dinheiro. E aquilo me causou muita é, frustração, essa é a palavra. E eu simplesmente tirei todo o meu dinheiro de lá, perdendo, porque tinha decaído tudo que eu tinha comprado. E fiquei muitos, muitos e muitos anos sem entrar. Tanto que estamos em 2026 e eu voltei a investir meu dinheiro de forma qualificada. Hoje em dia eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano em 2025, ou seja, foram quase 6 anos aí de trauma para eu finalmente pensar. E quando eu decidi voltar com uma estratégia, decidi repensar tudo que eu achava que sabia, e hoje eu posso falar que tem muita, muita, muita coisa que eu não tinha ideia naquela época, que eu só fui e que hoje eu não faria daquele jeito, tanto que não estou fazendo diferente. E teve algumas coisas que eu até acertei e eu estou replicando também. Então, essa é um pouquinho da minha experiência e da minha estratégia atual, tá? Eu vou mostrar talvez alguns números aqui, mas a ideia é eu explicar como eu cheguei nessa estratégia e o porquê que eu tô nela, já que eu errei tanto, né? E eu já sei onde eu errei, e essa é a fórmula que eu achei para eu não voltar a cometer o mesmo erro. Então, para a gente permanecer numa linha reta, em um planejamento, e se precisar modificar, a gente modifica, mas tudo pensado, tudo planejado e de uma forma certa, sem fazer coisas erradas, sem ir no efeito manada. Se eu escolhi alguma coisa para entrar na minha carteira, tem um motivo, e se eu escolher tirar, vai ter um motivo também. Uma das primeiras coisas que eu mudei foi a expectativa de retirada desse valor. Antes, para falar a verdade, eu não tinha uma expectativa de tempo, mas não era de longuíssimo prazo. Era, tô colocando dinheiro aqui e talvez em 1, 2, 5 anos eu retire. Eu não tinha um plano, eu não sabia para que, na verdade, eu estava investindo aquele dinheiro.
Então, quando você não dá nome o seu objetivo, esse objetivo ele simplesmente pode evaporar do dia para a noite, pois você não tem um nome, né? Você não sabe o porquê aquilo dali está sendo guardado todo mês. Então, a partir do momento que eu consegui dar nome ao meu objetivo, que no caso foi aposentadoria, se tornou muito mais claro. Ou seja, tudo que eu colocar na minha carteira tem que ser pensando a longo prazo, que aquilo vai ficar no mínimo 15 anos comigo. Claro que, dependendo de alguma situação, alguma eventualidade, eu posso tirar algum produto ou outro, mas a minha ideia não é ficar mexendo nessa carteira, e sim o meu foco é tentar manter ela ao máximo de tempo possível, para lá na frente, quando eu estiver beirando os meus 40, 45 anos, eu modificar a estratégia, focando mais em dividendos e conseguir uma renda mais passiva, certo? Os meus aportes hoje, eles são baixos, bem baixos. Atualmente, eu tenho um orçamento limitado, eu tenho outros objetivos. Se vocês já assistiram os outros vídeos aqui do canal, ou se não assistiu, eu recomendo assistir o meu de metas para 2026. Lá eu descrevo um pouco mais os meus objetivos, mas eu tenho objetivos a curto prazo, que talvez seja médio prazo para acontecer daqui 2, 3 anos. E como esses objetivos de fato vão acontecer, são concretos e eu preciso ter esse valor em mãos, eu escolhi priorizar eles. Claro que eu também escolhi priorizar, finalizar e montar a minha reserva de emergência. Então, por este motivo, hoje eu não consigo aportar da forma que eu gostaria para o fim específico de aposentadoria. Hoje o que eu faço? Eu mantenho a constância. O meu objetivo é ser constante. Então, mesmo que eu não consiga desembolsar um valor muito alto, o meu foco hoje é conseguir manter esses aportes mensais. Mesmo se der muito, muito ruim, eu precisar reduzir todos os meus custos, nem que seja R$ 50, eu vou colocar ali mensal em alguma coisa, para eu não perder o costume, para eu conseguir manter a constância. Então, como eu não estou conseguindo aumentar os meus aportes, pois quanto mais você aporta, maior vai ser a diferença, né? Então, quanto mais você conseguir investir no início, melhor vai ser para você chegar num objetivo grande, tipo o marco dos R$ 100.000, e a partir dali o dinheiro começar a trabalhar mais que você. Então, quanto mais rápido você chegar nesse marco de R$ 100.000, mais fácil vai ser para você conseguir, no meu caso, a aposentadoria ou um salário fixo, uma renda mensal ali estável. E como eu não estou tendo essa condição hoje, eu tenho outras contas para pagar, eu prefiro manter a constância, mesmo que o valor seja baixo, mas todos os meses aportar, mesmo que seja R$ 50, para lá no final eu ter alguma coisa. Claro que a minha ideia é aumentar meus aportes mensais, né? Assim, com o tempo, assim que eu for quitando minhas contas, eu conseguir manter uma regularidade de pelo menos uns R$ 1.000 ali mensal, mas hoje não é a minha realidade. Eu estou aportando mais ou menos uns R$ 200 e eu pretendo, a partir do próximo mês, começar a aportar R$ 250. E pode parecer uma diferença pouca de R$ 55, mas é uma diferença bem significativa para mim, pois eu tenho outros custos que não são baratos e R$ 55 a mais, somando todos os outros que eu tô colocando a mais, vai fazer diferença no meu bolso. Mas é o que eu tô conseguindo, é o que eu me propus e é o que eu vou executar de fato. Para 2026, eu quero aportar no mínimo R$ 255 focados na minha aposentadoria. Mostrando um pouco dos meus números, eu vou colocar um print aqui na tela da minha carteira no Kinvo. Eu utilizo a plataforma Kinvo, pois lá em 2019, naquele boom, se eu não estou enganada, ela foi uma das que ficaram em altas. Hoje, tem outras plataformas que eu acredito que façam mais sucesso do que ela, talvez até mais completas, mas eu sou uma pessoa um pouco
difícil de se adaptar a algumas plataformas e eu gosto muito dela. É uma plataforma que eu me identifiquei. Então, como eu não gosto de mudar o que já funciona para mim, como eu entendo, eu utilizo essa plataforma. Tem gente que gosta dela da mesma forma que eu gosto, mas muito provavelmente você vai ver outros canais indicando outras plataformas. Eu utilizo essa porque, de fato, é que eu me adaptei e aí o interessante é testar. Eu testei e continuei com a que eu já usava há muito tempo atrás, porque é a que faz sentido para mim. Lá no Kinvo eu tenho três carteiras. Três carteiras. E o que eu fiz? Uma carteira é para emergência, para eu acompanhar o valor e o quanto que eu tô colocando bonitinho. Outras são para os objetivos. E outra é para aposentadoria. Hoje a gente vai focar na de aposentadoria. Atualmente, eu tenho aplicado, que eu tirei do meu bolso, R$ 738,34. Ou seja, eu comecei a engatinhar e tem um caminho muito longo pela frente, né? Então, tô no início ali da minha carteira, mas eu já tenho uma estratégia, então o valor que eu tenho aplicado aqui, eu já estou utilizando a minha estratégia que foi pensada antes mesmo de eu começar a colocar meu dinheiro na bolsa, antes de eu abrir uma corretora, antes de eu escolher a plataforma, testar a plataforma que eu mais gostava, eu já tinha uma estratégia montada e eu executei, testei e hoje eu estou alimentando. Claro que meu orçamento está muito baixo e por isso que eu estou com um valor um pouco reduzido. Mas a minha ideia é aumentar um pouquinho, como eu falei, a partir deste mês eu começar a aportar R$ 255 e até o final do ano eu alcançar um saldo de pelo menos uns R$ 5.000 ali. Esse é o meu objetivo. O que podemos ver? Que a minha carteira rendeu 5,55 ao, ao ano, na verdade, nos últimos 12 meses. Mas não fazem 12 meses que eu voltei a colocar meu dinheiro investido na bolsa ou em qualquer tipo de investimento. A rentabilidade da minha carteira está em 5,51 ao ano, mas não significa que esse valor aqui é o que de fato eu estou investindo há um ano, pois não deu esse prazo. Eu comecei a voltar a investir meu dinheiro mais ou menos em outubro de 2025, 4 meses mais ou menos que eu estou investindo. Já vai para virar para fevereiro, então eu já estou batendo 5 meses, mas eu comecei a investir na carteira de aposentadoria, se eu não estou enganada, foi em novembro. Eu vou dar uma conferida aqui. Como vocês podem ver no print, não foi em novembro, foi em outubro mesmo. Eu achei que tinha sido em novembro. E o primeiro valor que eu registrei foi R$ 175,05. Depois, em novembro, eu aportei mais um valor e eu alcancei o saldo de R$ 404,06. Aí, novamente, em dezembro, eu aportei um pouco mais e alcancei R$ 743,78. E estamos em janeiro e, como podem ver, eu ainda não apliquei nada na minha carteira, pois eu ainda não recebi. Eu costumo fazer o aporte da minha carteira quando eu recebo o meu salário. E normalmente o meu salário cai nos últimos dias do mês. Então, até agora, estamos no dia 26 de janeiro. Muito provavelmente até sexta-feira, lá pro dia 30, 31, talvez até um pouco antes, eu receba. E a partir daí eu vou aplicar o de janeiro. E eu já quero começar a aplicar o valor de R$ 255. O que eu posso dizer da minha carteira aqui? É uma carteira iniciante, faz o que? 4 meses que eu comecei a investir. Só que eu já tenho uma certa rentabilidade e a minha meta para o ano, para a rentabilidade anual, é alcançar entre 12 a 14% de rendimento ao ano. Então, eu acho que é um valor equilibrado, possível e nada muito difícil.
A diversificação da minha carteira está basicamente entre renda fixa, FIIs, ações brasileiras e ETFs. Para falar a verdade, eu ainda não consegui aportar de uma forma que fique a porcentagem que eu defini para cada um de forma certa, mas ela está no início, eu já sei quais vão ser os ativos que eu vou colocar para cada ativo, para cada sessão, não sei, para cada ativo, vamos deixar desse jeito. Então, eu já escolhi a renda fixa, essa é mais fácil, né? A gente não tem tanta opção e a gente tenta manter algo ali que seja um pré-fixado, que esteja acima da inflação, com um rendimento significativo para longo prazo ou longuíssimo prazo. Então, você tem muitas opções. Para FIIs, eu acho melhor você pensar bem, pois tem muitos fundos no mercado, só que eu não gosto muito dos fundos de papel, eu não sinto tanta segurança nos fundos de papel. Então, atualmente eu tenho só fundos de tijolo. Eu acredito que eu tenho que diversificar, eu já tenho é, ticado quais são os fundos interessantes para mim. Ações brasileiras, pois obviamente a gente está no Brasil, eu acredito muito no nosso mercado, no nosso potencial de crescimento, né? Futuramente eu pretendo colocar ações fora, mas eu ainda não escolhi qual vai ser a eu ainda não escolhi qual vai ser a corretora que eu vou investir o meu saldo, se vai ser internacional ou não. Eu tenho conta na Avenue, mas eu não sei se a Avenue ainda faz sentido. Então, como eu ainda estou um pouquinho longe desse passo, por enquanto eu estou focando no Brasil, mas a minha ideia é até o final do ano eu já saber qual corretora, se eu vou continuar por ela, se eu vou partir para outra e começar a diversificar fora do país também. Por meio das ETFs, eu consigo até alcançar o mercado externo, mas a ideia das ETFs é buscar conseguir globalizar, eu acho que diria a minha carteira. Com elas eu consigo investir em commodities, que nosso país ele é forte, como também consigo investir externamente, né? É a forma como eu estou conseguindo dolarizar a minha carteira, talvez globalizar ela. Não é a forma ideal, mas no momento eu vou me concentrar no agora, no Brasil, pois eu sou uma iniciante, eu tenho uma base de conhecimento, mas eu estou longe de ser uma profissional e eu não quero fazer cagada. Então foi a forma que eu achei para poder diversificar melhor a minha carteira. A minha carteira ideal, ela tá dividida da seguinte forma: renda fixa 25%, FIIs 15%, ETFs 25%, ações 25% e internacional 10%. O que dá para perceber? Que eu não tô tão focada em uma estabilidade. O meu foco hoje é conseguir da melhor maneira possível, da maneira mais estável possível, pensando em crescimento a longo prazo. Então, eu quero conseguir pegar a melhor valorização na maior quantidade de tempo possível, pois o meu saldo é pequeno. Então, essa é uma desvantagem de quem está investindo pouco. Quem investe mais tem um pouco mais de vantagem, né? Você chega no número mágico mais rápido. No momento, eu não vejo essa possibilidade, eu não consigo enxergar eu chegando num número tão grande tão rápido. Então, a maneira que eu achei para poder diversificar minha carteira foi dessa forma, dividindo ela de uma maneira coerente, onde eu vou ter uma base segura ali, mas focando no crescimento e tentando focar na melhor maneira possível, diversificando os ativos para também ter mais segurança, porque você deixar todos os seus ovos em uma única cesta é loucura. Então, claro que no futuro, igual eu falei, eu pretendo diversificar fora do país.
Então, dolarizar minha carteira ou talvez investir em outras áreas, não só nos Estados Unidos, que é o mais famoso, em outros mercados, outras bolsas, mas no momento eu estou focando no agora, no Brasil. Tô estudando, tô tentando ver como que vai funcionar a minha estratégia e muito futuramente, quando eu já estiver bem consolidada aqui, eu vou começar a aplicar lá fora a mesma estratégia que eu tô aplicando aqui. O meu perfil é moderado. Eu tô longe de ser uma conservadora, mas eu tô longe de ser uma. Qual é o perfil depois é moderada? Eu não lembro. Eu não sou nem a mais arriscada e nem a menos arriscada. Eu tô no meio. Como sempre, né? Eu acho que faz parte da minha personalidade ali, tá no equilibrado. Nem muito, muito, nem pouco, pouco, se mantendo na média. É bom por alguns motivos, ruins por outros, né? Mas é a minha personalidade, é assim que eu me encontro. Eu não acho que seja um problema. Então é isso, eu sou um perfil moderado. Então eu aceito riscos, eu estou disposta a algumas perdas, mas perdas controladas e que tenham um fim plausível, que eu sei o porquê da perda, eu sei o porquê a empresa está sendo desvalorizada, eu entendo a nossa situação política, por exemplo, que isso pode afetar a bolsa e vai afetar, como já afetou várias vezes. Então, eu entendo aquela queda momentânea. Então, eu estou disposta a perder momentaneamente para ganhar mais no futuro. Mas não significa que eu estou vendo um ativo caindo e eu vou lá comprar sem saber qual é a história daquela ação, o que aquela empresa faz, para onde ela trabalha, o que ela fornece. Eu não vou ser esse tipo de pessoa que vai comprar na louca só porque acha que uma hora vai subir. Eu não sou, nunca fui e nunca serei esse tipo de pessoa. Então, eu estou disposta a perder, mas perdas que eu possa calcular. Então, até onde eu saiba que eu tenho uma confiança, eu conheço a empresa, eu sei o porquê ela está ali sendo balançada e não me afeta, os princípios dela fazem sentido com os meus princípios, eu vou permanecer nessa empresa. Eu não jamais entraria em uma que eu só tô vendo que tá caindo porque tá caindo e eu acredito que em alguma hora ela vai subir. Então, essa não é a minha estratégia e eu não estou disposta a contar com a sorte. Então, como eu falei, eu estou disposta a perder, mas um risco moderado e controlado. E como eu falei, eu estou investindo a longuíssimo prazo. Eu tenho 26 anos hoje e eu quero ter uma base sólida até os 40, 45. Sim, até os 45 é o que eu acredito que vai ser a realidade, os 40 seria o meu sonho. E eu estou pensando de uma forma bem coerente, bem adulta. Então, hoje, para eu conseguir antecipar esse sonho, eu precisaria aumentar de forma muito escalonável o que eu recebo. E estou procurando fontes, mas como eu não vou contar com o ovo no. Todo mundo já sabe a frase, eu prefiro fazer o básico bem feito, com valores menores, de forma constante, para lá no final eu alcançar o meu objetivo final. Então, a minha trajetória que eu estou pensando agora é até os 45 eu ter uma quantidade de X valor na minha conta para eu conseguir ter estabilidade. Claro que eu não pretendo, até os 45, investir 200, R$ 255. Como eu falei, eu tenho objetivos a curto prazo e esses objetivos estão com o fim para findar, né, em 2028. A partir do momento que finalizar essas contas, eu vou aportar muito mais, de uma forma muito mais significativa, pensando na aposentadoria a longo prazo e tentar alcançar da melhor maneira possível esse número mágico para que o meu dinheiro comece a trabalhar a meu favor. E aí eu finalmente consiga ter uma renda passiva, que é o sonho, né, de qualquer pessoa que trabalha e conheça esse conceito da renda passiva.
de ter um dinheiro pingando ali todo mês, com uma certa constância, sem necessariamente precisar ter o seu esforço, o seu tempo de vida dedicado a ele. E a partir daquilo dali, ele começa a trabalhar por si mesmo. Como eu faço para rebalancear a minha carteira, né? Essa foi uma pergunta que eu fiquei me questionando, porque eu fiquei muito tempo fora, como eu falei, o meu início nessa área foi meio conturbado, não foi da melhor maneira possível. Eu não tenho ninguém próximo de mim que invista. Conheço pessoas que são extremamente conservadoras, então talvez um tesouro direto vai ter ali, mas não muito mais do que isso. E no geral, ninguém investe, todo mundo gasta de uma forma que seja cômodo, gosta do lazer. Foi uma frase que eu escutei do meu namorado, que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim: a sua família gasta dinheiro, mas ela gasta dinheiro de uma forma inteligente. Hoje eu acho que não é de uma forma inteligente, mas a minha família gasta de uma forma que supra os luxos deles, né, e consiga da melhor maneira possível manter essa qualidade de vida. Então, a gente é bom para gastar, mas a vida não é só o agora, tem que pensar no futuro. E se a minha família fosse boa, tão boa quanto ela é para gastar, usufruir de tudo que pode no agora, pensando no futuro, todo mundo já estaria milionário. Eu espero que um dia todo mundo alcance essa liberdade financeira. Pretendo muito divulgar as minhas ideias para eles, mas por enquanto eu sou a única que está seguindo essa linha. Infelizmente, eu realmente no futuro eu quero incentivar eles, mas hoje eu só comecei, eu não tenho tanta autoridade assim, pois se eu mostrar a minha carteira, eles vão falar: meu Deus, você está de brincadeira, que você tem 700 e, sei lá, R$ 50 que eu tinha falado aqui. E eu sei que é um valor muito risonho para quem tá vendo de fora, mas para quem já tem essa mentalidade e decidiu mudar, entende que não é só R$ 740, 700 e pouco que tá ali. Na verdade, é uma construção de um futuro, onde eu tô fazendo o meu máximo e tô fazendo todos os meses para eu alcançar um objetivo final. Então, é literalmente uma mudança de mentalidade. Como eu falei, eu acho que eu comecei a falar e não falei. A forma como eu estou acompanhando os meus ativos, acompanhando não, pensando na estratégia de diversificação e rebalanceamento dos meus ativos é com o chat. Cara, a inteligência artificial ela é maravilhosa se a gente sabe utilizar ela a nosso favor. E é exatamente isso que eu estou fazendo. O que eu faço? Eu já tenho uma pastinha ali sobre meus investimentos. Eu já especifiquei o que eu queria, já coloquei o meu perfil, coloquei, aí eu cheguei nessa conclusão, coloquei quanto eu gostaria de receber lá na frente, qual é a minha capacidade de pagamento, e a partir daí eu montei a minha carteira com a ajuda, obviamente, do chat, né? Pelo menos a porcentagem, o que eu deveria investir para eu conseguir alcançar aquela meta que eu já tinha falado lá no começo do vídeo, que é de 12 a 14% ano de retorno, né? De rentabilidade. E depois que eu fiz isso, eu fui lapidar a minha estratégia, buscando quais seriam os ativos que eu colocaria na minha carteira para cada a função ali, para cada coisa, seja para renda fixa, variável, internacional. E o chat foi maravilhoso. Ele conseguiu me entregar algo que, se eu tivesse feito dessa forma lá em 2019, hoje eu já estaria muito, mas muito lá na frente. Claro que não tem como a gente saber, né? A gente tem essa mania de olhar para trás e falar: putz, se eu tivesse essa cabeça, se eu tivesse feito diferente lá atrás, eu já estava aposentada. Eu não diria aposentada, mas eu já estava quase perto do meu número mágico, com certeza. E realmente não tem como a gente saber. A gente se ilude que talvez com o conhecimento que a gente tem hoje a gente teria mudado todas as nossas atitudes. Mas se qualquer pessoa pensar bem, a gente sabe que
tudo que a gente viveu fez parte do nosso eu de agora. Então, eu não sei se a Letícia de agora existiria se a Letícia do passado não tivesse feito as cagadas que ela fez. Então, que sirva de lição para a Letícia de agora ter uma boa base, não voltar a cometer os mesmos erros e seguir em frente. E por fim, eu tô construindo uma base sólida. Eu não tenho capacidade financeira para alcançar o meu número ideal tão rápido, mas eu vou alcançar, nem que eu demore 10 anos, nem que eu demore 15 anos, como é o meu planejamento atual. Eu vou chegar lá de qualquer forma. E o importante é a gente não desistir. Constância é tudo. Eu acho que para tudo na vida, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer da melhor maneira possível, para aí sim, lá na frente, a gente falar, tá, eu fiz o meu melhor e não deu certo. E a partir do momento que a gente vê que não deu certo, a gente vai olhar o porquê não deu certo e a gente vai mudar a estratégia. Então a coisa não é desistir e não jogar culpa no seu eu do passado. É sim a gente olhar o que a gente fez de errado, que a gente achou que era certo, e modificar para o nosso eu do futuro conseguir alcançar o nosso planejamento ideal. Então, isso é algo muito grandioso que eu aprendi, tô aprendendo na marra, e eu tô aprendendo a lidar com a frustração, frustração do meu passado, né? Então, realmente é muito interessante. Eu acho que você ter a capacidade de pegar o seu saldo, um valorzinho da sua conta, que antes nem sobrava, pensar no futuro, colocar em um ativo, escolher ele, fazer uma estratégia, cara, abre tanto sua mente. É muito mais do que guardar dinheiro. É literalmente você literalmente focar no agora, focar naquilo. É você se propor a algo e executar. Então é maravilhoso. Eu recomendo. Eu estou longe de ser uma especialista da área, mas tudo que eu souber, tudo que eu aprender, tudo que eu achar interessante, eu vou trazer para cá, porque eu acho que conhecimento muda as pessoas, muda a cabeça, e é incrível quando a gente consegue perceber outras realidades, sair da nossa bolha e pensar que a gente pode mudar a nossa realidade de fato, mesmo que seja demorado. O importante é a gente não desistir, tá? Então é isso, esse é o meu recado de hoje. Muito obrigada, eu me chamo Letícia, seja bem-vindo ao meu canal. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreve no canal, dá o joinha ali, que a gente está começando. Pretendo melhorar as minhas edições de vídeo, então se tiverem sugestões, podem deixar aí no comentário, que eu estou aberta a feedbacks. E isso aqui é só o começo da minha história. Eu pretendo, por muito e muito, muito tempo, focar nesse conteúdo aqui, crescer da melhor maneira possível, absorver tudo que vier. Então é isso. Obrigado e até a próxima.